Esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior. Caso você esteja entrando aqui pela primeira vez, convido-o a assistir aos vídeos anteriores disponibilizados na playlist. Também peço que se inscreva e ative o sininho para não perder leituras futuras. Obrigado. Terça-feira, 10 de dezembro de 1942. Querida Kitty, o Sr. Van Damme trabalhava no comércio de carne, salsicha e especiarias. Foi por causa do seu conhecimento nesse ramo de negócios que foi aceito na firma do papai. Agora ele está mostrando suas qualidades de salsicheiro, o que não é nada desagradável. Encomendamos uma boa quantidade de carne, no câmbio negro, é claro, para fazer conserva, tendo em vista os maus tempos que poderão vir. Foi engraçado ver primeiro a maneira como os pedaços de carne eram passados pela máquina de moer, 2 ou 3 vezes. Depois, como os outros ingredientes eram acrescentados à carne já moída. E, finalmente, como a tripa era recheada com auxílio de um bico, ficando prontas então as salsichas. Fritamos a carne que sobrou e a comemos com suir-quente na hora de jantar. Mas as salsichas Gelderland tinham que secar completamente. Por isso, penduramos todas elas num pedaço de pau amarrado ao teto, com barbante. Todos que chegavam à sala desatavam a rir com aquela fileira de salsichas penduradas. Estava mesmo engraçado de se ver. O quarto ficou numa bagunça indescritível. O Sr. Van Damme usava um dos aventais da esposa amarrado em torno de sua volumosa pessoa. Parecia ainda mais gordo do que é, e lidava com a carne. Mãos sujas de sangue, rosto avermelhado e avental todo manchado, mas parecia um açougueiro. A Sra. Van Damme tentava fazer várias coisas ao mesmo tempo, como, por exemplo, aprender holandês por meio de um livro, mexer a sopa, dar palpites no trabalho do marido e suspirar queixando-se de dor na costela partida. Isso é o que acontece às senhoras idosas, quando tentam fazer exercícios idiotas para diminuir seus enormes traseiros. Dessel teve uma inflamação no olho e o estava banhando com chá de camomila ao pé do fogo. Pim, que estava sentado perto da janela, aproveitando um pouquinho de sol, era empurrado continuamente de um lado para o outro. Além do mais, creio que o seu reumatismo o estava incomodando, pois estava com um ar infeliz, todo curvado, a observar a trabalheira do Sr. Van Damme. Parecia exatamente com um daqueles velhinhos enrugados e curvos que se vêem nos asilos. Peter andava à volta do quarto com um gato, fazendo acrobacias. Mamãe, Margot e eu descascávamos batatas, e é claro que fazíamos tudo errado, pois na verdade estávamos observando o trabalho do Sr. Van Damme. Dessel abriu o seu consultório dentário. Só para você rir um pouco, vou lhe contar a história do seu primeiro cliente. Mamãe estava passando roupa, e a Sra. Van Damme foi a primeira a enfrentar a penosa prova. Sentou-se na cadeira no meio da sala. Dessel começou a tirar os instrumentos de sua maleta, com ares importantes. Pediu um pouco de água de colônia para usar como desinfetante e vaselina para substituir a cera. Examinou a boca da Sra. Van Damme e encontrou 2 dentes que, ao toque, faziam dobrar-se toda, como se fosse desmaiar, soltando grunhidos de dor. Após um demorado exame, no caso da Sra. Van Damme, não durou mais do que 2 minutos. O Sr. Dessel começou a raspar um dos orifícios. Mas não fique preocupada. A coisa ia além das suas possibilidades. A paciente atirava braços e pernas em todas as direções, até que a certo momento ele largou um instrumento de raspar, que ficou espetado no dente da Sra. Van Damme. Então sim é que a coisa ficou preta. Ela berrou, tanto quanto era possível com um instrumento como aquele grudado no seu dente. Tentou arrancar o negócio da boca, mas só conseguiu empurrá-lo ainda mais para o fundo. O Sr. Dessel, com as mãos na cintura, ficou tranquilamente a assistir toda a cena.
O resto do auditório não se conteve mais e ria mais não poder. Foi feito de nossa parte porque eu, pelo menos, sei que gritaria ainda mais do que ela. Finalmente, depois de muito virar-se, gritar, sapatear e gemer, ela conseguiu livrar-se do instrumento. E Dussel continuou a trabalhar como se nada houvesse acontecido. E o fez tão rapidamente que a senhora Van Damme nem teve tempo de recomeçar com seus fricotes. Mas ele nunca teve tantas ajudantes na sua vida. 2 pelo menos, lhe foram de grande utilidade. O Sr. Van Damme e eu, que nos desempenhamos bem nessas funções. A cena pareceu uma pintura da Idade Média, intitulada O Charlatão em Ação. Nesse meio tempo, a paciente já se impacientara, pois tinha de vigiar a sua sopa e sua refeição. Uma coisa posso garantir: a senhora Van Damme não vai se arvorar em ser atendida antes dos outros como agora. Sua Anne. Domingo, 12 de dezembro de 1942. Querida Kitty, estou sentada confortavelmente no escritório principal, olhando a rua através de uma fresta da cortina. Já está anoitecendo, mas ainda há luz suficiente para eu lhe escrever. Essa gente que passa forma um quadro estranho. Parece que estão sempre com pressa, quase tropeçando nos próprios pés. Os ciclistas, então, é difícil acompanhá-los na velocidade em que vão. Não consigo sequer identificar a pessoa que vem na bicicleta. O povo da redondeza não é muito atraente. As crianças, principalmente, são tão sujas que você não ousaria aproximar-se delas. Verdadeiros moleques de rua, sempre com o nariz escorrendo. Quase não consigo entender o que dizem. Ontem à tarde, enquanto estava aqui com a Margot, tomando banho, falei: imagine que fisgássemos estas crianças, uma a uma, com uma vara de pescar e as lavássemos, remendássemos as suas roupas e depois as devolvêssemos à rua. Margot interrompeu-me. Amanhã estariam tão sujas e maltrapilhas como agora. Mas só estou contando bobagens quando há tantas outras coisas para ver. Carros, barcos e chuva. Gosto particularmente do rangido agudo dos bondes quando passam. Não há maior variedade em nossos pensamentos do que em nós mesmas. Eles andam em círculos como um carrossel, dos judeus para a comida, da comida para a política. A propósito, falando de judeus, ontem vi 2 deles através da cortina. Quase não pude acreditar no que meus olhos viam. Tive a sensação horrível de os ter traído e estar agora a observá-los em toda a sua miséria. Bem à nossa frente há uma casa flutuante, na qual vive o barqueiro e sua família. Eles têm um cãozinho que vive latindo. Nós o conhecemos pelo latido e pelo rabo, que é a única coisa que se vê quando ele corre em volta do convés. Ui, começou a chover e a maioria das pessoas se abriga embaixo de guarda-chuvas. Vejo apenas as capas de chuva e, ocasionalmente, a parte de trás do chapéu. Também não preciso ver mais do que isso. Gradualmente estou aprendendo a conhecer as mulheres. Carregadas de batatas, usam casacos verdes ou vermelhos, sapatos alcalcanhados e carregam sempre uma bolsa debaixo do braço. Suas fisionomias são afáveis ou carrancudas, de acordo com a disposição dos maridos. Sua Anne. Terça-feira, 22 de dezembro de 1942. Querida Kitty, o anexo secreto recebeu com grande alegria a notícia de que cada pessoa receberá extra no Natal 125 gramas de manteiga. O jornal diz 250 gramas, mas isso é apenas para os felizes mortais possuidores de cartões de racionamento fornecidos pelo governo, e não para judeus escondidos que só podem comprar 4 cartões legais em vez de 8. Todos nós vamos fazer alguma extravagância com a manteiga que nos cabe. Eu fiz alguns biscoitos e 2 bolos, hoje de manhã.
Todo mundo está atarefadíssimo lá em cima. A mamãe achou melhor que eu não subisse até que os serviços domésticos estivessem terminados. A senhora Vandam está de cama com a costela machucada e reclama o tempo todo. Pede que lhe troquem constantemente as ataduras e nunca está satisfeito com coisa alguma. Vou ficar contente de a ver curada e cuidando de suas próprias coisas, porque uma coisa é preciso que se diga em seu favor. É uma mulher especialmente trabalheira e amiga da ordem quando está bem de saúde e em paz com os outros. É também muito alegre. Agora, como se eu já não houvesse bastante psiu de dia, meu companheiro de quarto deu agora para fazer-me psiu durante a noite também. Pelo gosto dele, não posso nem virar-me na cama. Recuso-me a tomar o menor conhecimento e da próxima vez vou devolver-lhe o psiu. Aos domingos, principalmente, fico uma fera quando ele acende a luz bem cedinho para fazer ginástica. Para mim, parece que aquilo dura horas, enquanto eu, pobre criatura, fico sentindo as cadeiras postas à minha cabeceira para aumentar a cama, escorregar de um lado para o outro sobre a minha cabeça tonta de sono. Quando terminam os exercícios com um amplo movimento de braços para relaxar os músculos, Sua Excelência começa a sua toilette. As calças estão ali mesmo, penduradas diante do seu nariz, mas ele acha conveniente andar de um lado para o outro para apanhá-la. Depois esquece a gravata que está sobre a mesa e volta aos encontrões, esbarrando nas cadeiras para pegá-la. Mas não quero aborrecê-la mais falando de velhotes. Não melhora em nada as coisas e os meus planos de vinganças, tais como os desatarrachar a lâmpada, trancar a porta, esconder a roupa dele. Têm de ser abandonados no interesse da paz comum. Puxa, estou ficando tão sensata. Aqui tenho de usar o raciocínio para tudo, para aprender a obedecer, a calar a boca, a ajudar os outros, a ceder e não sei mais quanta coisa. Estou com medo de fundir a cuca cedo demais, ainda mais que não devo ter muito a fundir. Não vai sobrar nada para quando acabar a guerra. Sua Anne. Quarta-feira, 13 de janeiro de 1943. Querida Kitty, tudo me irritou esta manhã e eu não consegui fazer nada direito. Lá fora as coisas estão terríveis. Dia e noite, centenas daquelas pobres e infelizes criaturas são arrastadas com apenas uma mochila e um pouco de dinheiro. No meio do caminho, até isso lhe tomam. Famílias são separadas. Homens, mulheres e crianças são separados. Crianças voltam da escola e não encontram mais seus pais. Mulheres voltam das compras e dão com a casa fechada e a família desaparecida. Os holandeses também andam apreensivos, pois seus filhos estão sendo mandados para a Alemanha. O medo é geral. A cada noite, centenas de aviões sobrevoam a Holanda na direção das cidades alemãs, onde a terra é revolvida pelas bombas que eles deixam cair. E a cada hora, centenas e milhares de pessoas são mortas na Rússia e na África. Ninguém está a salvo. O mundo inteiro está em luta. Embora os aliados pareçam estar levando a melhor, o final ainda é imprevisível. Quanto a nós, somos uns afortunados. Sim, temos mais sorte do que milhares de pessoas. Estamos em local tranquilo e seguro, vivendo do capital. E somos egoístas a ponto de falar animadamente em depois da guerra, pensando nos sapatos e roupas novas que compraremos, quando deveríamos economizar cada tostão, isso sim, para ajudar as outras pessoas e contribuir para a reconstrução dos escombros deixados pela guerra. As crianças que passam por aqui usam apenas uma blusa leve e tamancos, nada de casacos, gorros e meias. Ninguém se importa com elas. Seus estômagos estão vazios e mastigam uma cenoura velha para acalmar a fome. Saem de suas casas geladas para a rua gelada e quando vão para a escola
Reúnem-se em uma sala de aula mais fria ainda. Sabe, as coisas vão mal aqui na Holanda, e não se conta o número de crianças que param os ausentes na rua para pedir um pedaço de pão. Eu poderia ficar lhe falando durante horas sobre os sofrimentos causados pela guerra, mas isso só me tornaria ainda mais infeliz. Nada podemos fazer a não ser esperar que todas essas desgraças cheguem ao fim. Judeus e cristãos esperam, a terra inteira espera, e aos que esperam pela morte, sua Anne. Sábado, 30 de junho de 1943. Querida Kitty, estou tremendo de raiva e tenho que disfarçar. Minha vontade é bater os pés, gritar, dar uma boa sacudidela em mamãe, chorar e mais uma porção de coisas, por causa das palavras detestáveis, dos olhares zombateiros, das acusações que me atingem diariamente, sem descanso, e que com setas partidas de um arco retesado acertam no alvo e são difíceis de arrancar do meu corpo. Tenho vontade de gritar com Margot, Van Damme e Dussel, e com papai também. Deixe-me em paz, deixe-me dormir ao menos uma noite sem molhar de lágrimas o meu travesseiro, sem ficar com os olhos inchados e a cabeça latejando. Deixe-me desaparecer, sumir do mundo. Mas não posso fazer isso, não quero que saibam do meu desespero, não quero que vejam as feridas que me causam. Não suportaria a piedade deles, nem seus carinhos compreensivos. Ficaria com muita vontade de gritar mais alto ainda. Se falo, sou exibicionista. Se me calo, ridícula. Se respondo, sou grosseira. Se tenho uma ideia nova, metida sabichona. Preguiçosa se estou cansada. Egoísta se como um pouco mais do que devia. Estúpida, covarde, espalhatona, etc, etc. O dia inteiro ouço que sou uma criança insuportável, e embora eu ria do que dizem e finja que não me importa, eu me importo sim. Queria pedir a Deus que me desse um gênio diferente, que não irritasse a todo mundo. Mas isso não pode ser feito. Tenho o gênio que tenho e tenho certeza de que não é tão ruim assim. Faço tudo para agradar as pessoas, muito mais do que elas imaginam. Tento rir de tudo porque não quero que percebam o meu sofrimento. Mais de uma vez, depois de uma série infundável de acusações injustas, virei-me para a mamãe com maus modos. Pouco me importo com o que dizem. Deixe-me em paz. Sei que não presto, que sou um caso perdido. É claro que sou então taxada de malcriada e absolutamente ignorada por todos durante 2 dias. Então, aos poucos, a coisa vai caindo no esquecimento e torna a ser tratada como gente. É impossível para mim ser açúcar um dia e destilar veneno no outro. Eu escolheria o meio termo de ouro, que não é tão dourado assim, guardar meus pensamentos só para mim, e de uma vez por todas, desprezá-los como eles me desprezam. Ah, se eu pudesse... Sexta-feira, 12 de março de 1943. Querida Kitty, permita-me apresentar-lhe uma pessoa, Mamãe Frank, defensora da juventude. Manteiga extra para os jovens, os problemas da juventude moderna. Em qualquer circunstância, mamãe defende sempre os jovens e depois de alguma discussão acaba sempre levando a melhor. Um vidro de peixe em conserva estragou-se. Jantar de gala para Mush e Muff, Bush. Você ainda não conhece. Bush, embora ele morasse aqui bem antes de nós virmos esconder, é o gato do escritório e o matador de ratos do depósito. Seu nome, um tanto estranho e político, exige explicação. Por algum tempo, a firma possuía 2 gatos, um para o depósito e outro para a água aflutada. Bem, todas as vezes que esses gatos se encontravam por acaso, o resultado era uma briga feroz. O agressor era sempre o gato do depósito. Entretanto, quem sempre saía ganhando era o da água furtada.
Por isso, o gato do depósito foi chamado de alemão, ou Bush, enquanto que o da água furtada recebeu o nome de inglês, ou Tommy. Deram sumiço em Tommy antes que viesse para cá, e sempre que descemos, somos recebidos por Moff. Temos comido tanto feijão que já não aguento mais ver essa comida na minha frente. Só de pensar, fico enjoada. Agora já não comemos pão à noite. Papai acabou de dizer que não está muito bom. Seu olhar está de novo muito triste. Coitado. Não consigo largar de um livro chamado The Knock on the Door, de Ina Boutchen-Baker. A história da família está excepcionalmente bem escrita. Fora isso, é sobre a guerra, escritores e emancipação feminina, e para falar francamente, não estou muito interessada. Tremendos ataques aéreos sobre a Alemanha. O Sr. Van Damme está de mau humor. Motivo: falta de cigarros. As discussões se devíamos ou não comer as verduras em conserva terminaram em nosso favor. Não tenho mais um par de sapatos que me sirva, a não ser as botas de esquiar, que não posso usar em casa. Um par de sandálias de palha que custou 6,50 florins durou apenas uma semana. Depois disso, só jogando fora. Talvez Mip me arranje alguma coisa no câmbio negro. Preciso cortar o cabelo de papai. Ping garante que não vai querer outro barbeiro depois da guerra, pois o meu trabalho é perfeito. Se ao menos eu não picasse suas orelhas tantas vezes. Sua Anne. Quinta-feira, 18 de março de 1943. Querida Kitty, a Turquia entrou na guerra. Grande entusiasmo. Ansiosos esperamos por notícias. Sua Anne. Sexta-feira, 19 de março de 1943. Querida Kitty, uma hora depois da alegria tivemos uma decepção. A Turquia ainda não entrou na guerra. Foi apenas uma declaração do ministro sobre a renúncia do país à neutralidade. Um jornaleiro de Dan estava gritando: a Turquia do lado da Inglaterra. Os jornais foram arrancados de suas mãos. Eis como a boa nova chegou até nós. As notas de 500 e 1.000 guilders foram declaradas sem valor. É uma armadilha para apanhar os que negociam no mercado negro, mas principalmente para as pessoas que possuem outras espécies de dinheiro negro e para os que vivem escondidos. Quem quiser trocar uma nota de 1.000 guilder terá que declarar e provar como a conseguiu. Ainda podem ser usadas no pagamento de impostos, mas somente até semana que vem. Dussel recebeu um aparelho antigo de dentista, que funciona por meio de um pedal. Espero que logo ele me faça um exame completo. A Führer, Hal Gamen, andou entrevistando os soldados feridos. Dava pena ouvi-los. As perguntas e respostas eram mais ou menos sempre as mesmas. Meu nome é Heinrich Scheppel. Ferido onde? Perto de Stalingrado. Que espécie de ferimento? 2 pés enregalados e amputados e uma junta fraturada no braço esquerdo. Foi exatamente assim a deprimente apresentação do espetáculo de marionetes no rádio. Os feridos pareciam orgulhar-se de seus ferimentos. Quanto mais, melhor. Um deles ficou tão emocionado de apertar a mão do Führer, se é que ainda tinha mão, que mal conseguiu gaguejar algumas palavras. Sua Anne. Quinta-feira, 25 de março de 1943. Querida Kitty, ontem mamãe, papai, Margot e eu estávamos sentados tranquilamente quando Peter entrou e cochichou qualquer coisa no ouvido do papai. Ouvia uma coisa a respeito de um barril derrubado no depósito e gente mexendo na porta. Margot ouviu também, mas assim que papai e Peter saíram, ela procurou me acalmar, pois eu estava branca como cera e nervosíssima. Ficamos à espera assustadas. Daí, a 1 ou 2 minutos, a senhora Van Damme veio para cima.
disse-nos que estava ouvindo rádio no escritório particular e que Pim lhe pedira que desligasse o aparelho e subisse sem fazer o menor ruído. Mas você sabe como são as coisas quando a gente não quer fazer barulho. Cada degrau parecia ranger o dobro do comum. Não se haviam passado 5 minutos quando Peter e Pim retornaram, lívidos até a raiz dos cabelos, contando-nos suas experiências. Haviam se escondido debaixo da escada, a princípio sem resultado. De repente, sim, preciso contar isto a você. Eles ouviram 2 baques fortes, como se 2 portas tivessem batido aqui, dentro da casa. Pim subiu a escada de um pulo. Peter avisou Dussel em primeiro lugar que subisse depois de muito barulho e confusão. Depois fomos todos, só de meias, para os aposentos de Van Damme, lá em cima. O Sr. Van Damme estava deitado, resfriadíssimo. Tivemos que nos aproximar de sua cama para sussurrar-lhe nossas suspeitas. Cada vez que o Sr. Van Damme tossia, a Sra. Dunn e eu ficávamos tão assustadas que pensávamos que ia ter um ataque de nervos. Isso até que uma de nós teve a brilhante ideia de lhe dar algumas gotas de codeína, que acalmou a tosse imediatamente. Esperamos e tornamos a esperar, mas como não ouvimos mais nada, chegamos à conclusão de que os ladrões haviam fugido ao ouvir passos na casa, normalmente silenciosa. O pior era que o rádio lá embaixo havia ficado ligado, sintonizado com a Inglaterra, com as cadeiras arrumadinhas à sua volta. Se a porta tivesse sido forçada e os vigias antiaéreos tivessem observado qualquer anormalidade e avisado a polícia, as consequências poderiam ter sido bem desagradáveis. Por isso o Sr. Van Damme levantou-se, enfiou a capa, pôs o chapéu e acompanhou o papai até lá embaixo, com todo cuidado. Peter seguiu na retaguarda, empunhando um enorme martelo para caso de emergências. As senhoras em cima, incluindo Margot e eu, esperaram ansiosas até a volta dos homens. 5 minutos mais tarde, disseram que tudo estava quieto e em ordem na casa. Resolvemos não abrir torneiras nem dar descarga na privada. Mas como a emoção havia afetado a maioria das barrigas, você bem pode imaginar como ficou a atmosfera depois que cada um ter feito a sua visita. Quando acontece uma coisa assim, parece que vem uma porção de cambulhada como agora. Número 1. O relógio de Westernon, que eu sempre achei reconfortante, não bateu as horas. Número 2. Como o Sr. Volsen saiu mais cedo na noite passada, não tínhamos certeza se ele conseguiria apanhar a chave. Talvez tivesse se esquecido de fechar a porta. Era noite e ainda estávamos num estado de incerteza, embora mais tranquilizados pelo fato de não termos escutado mais ruído algum desde as 8 horas, quando o ladrão nos alarmara, até às 10h30. Pensando melhor, achávamos que era bastante improvável que um ladrão forçasse a porta assim tão cedo, quando ainda havia muita gente na rua. Um de nós lembrou também que o vigia do prédio vizinho talvez ainda estivesse trabalhando, e que a emoção e as paredes finas podiam nos pregar peças. O mais certo é que a imaginação é capaz de assumir papel importante em determinados momentos críticos. Desse modo, fomos todos para a cama, mas nenhum de nós conseguiu dormir. Papai, assim como mamãe e o Sr. Dussel, ficaram acordados e, sem um pingo de exagero, posso garantir que não preguei o olho. Hoje pela manhã, os homens desceram para ver se a porta de fora estava fechada. Tudo parecia mais seguro. Descrevemos aos outros com detalhes o episódio assustador. Todos riram e fizeram gracejos a respeito. É muito fácil achar graça dessas coisas, depois que elas passam. E Lee foi a única que nos levou a sério. Sua Anne. Sábado, 27 de março de 1943.
Querida Kitty, terminamos nosso curso de estenografia. Agora começamos a praticar velocidade. Estamos ficando inteligentes, não? Preciso lhe contar sobre meus estudos para matar o tempo. Dou-lhes essa definição porque não temos nada que fazer e precisamos arranjar atividades que façam os dias passarem rapidamente. Só assim chegaremos depressa ao final dos nossos dias aqui. Sou louca por mitologia, principalmente os deuses gregos e romanos. Aqui eles acham que não passa de uma mania passageira, pois nunca ouviram falar de um adolescente da minha idade interessar-se por mitologia. E daí? Serei a primeira. O Sr. Van Damme está resfriado, ou melhor, sente uma pequena coceira na garganta, mas faz disso um cavalo de batalha. Gargareja com chá de camomila, pincela a garganta com uma tintura de mirra, esfrega eucalipto no peito todo, no nariz, dentes e língua. E o que é pior, fica de um mau humor insuportável. Halter, um dos chefões alemães, fez um discurso. Todos os judeus devem deixar o país ocupados antes de 1º de julho. Entre 1º de abril e 1º de maio, a província de Utrecht deverá estar saneada, como se judeus fossem baratas. Entre 1º de maio e 1º de junho é a vez das províncias do norte e do sul da Holanda. Essa gente desgraçada é enviada para matadouros nojentos, como um rebanho doentio e maltratado. Mas não vou falar nisso, pois só de pensar nessas coisas tenho pesadelos. Uma notícia que merece destaque é que o Departamento Alemão de Intercâmbio do Trabalho foi incendiado por sabotadores. Poucos dias depois, o cartório de registro civil teve a mesma sorte. Homens vestindo uniformes de policiais alemães amordaçaram os guardas e conseguiram levar papéis importantes. Sua Anne. Quinta-feira, 1º de abril de 1943. Querida Kitty, juro que não estou pregando mentiras. Veja a data. Mas, fazendo justamente o oposto, hoje posso, com maior tranquilidade, citar o ditado: a desgraça nunca vem só. Para começar, o Sr. Cuttles, que sempre nos alegrava, teve uma hemorragia estomacal, sendo obrigado a permanecer na cama, pelo menos durante 3 semanas. Em segundo lugar, Eli está gripada. Em terceiro, o Sr. Volsen vai para o hospital na próxima semana. Provavelmente adquiriu uma úlcera abdominal. Em quarto lugar, iam realizar-se algumas importantes reuniões de negócios, cujos pontos mais importantes papai já discutira em detalhes com Cupples. Agora não dá mais tempo de explicar tudo direitinho ao Sr. Köhler. Chegaram os cavalheiros esperados. Antes mesmo de chegarem, papai tremia de ansiedade para saber como correriam as conversas. Se ao menos eu pudesse estar lá, se eu pudesse descer, exclamava ele. Por que você não vai deitar com o ouvido pregado no chão, para ver se consegue ouvir tudo? O rosto de papai desanuviou-se, e ontem pela manhã, Margot e Pim, 2 ouvidos ouvem mais do que um, tomaram suas posições no assoalho. As conversações não terminaram pela manhã, e à tarde papai já não estava em condições de prosseguir com sua campanha auditiva. Estava praticamente paralisado por permanecer nessa posição anormal e desconfortável. Tomei o seu lugar às 2h30, assim que ouvimos vozes no corredor. Margot fez-me companhia. A certa altura, a conversa tornou-se tão enfadonha e espichada que de repente peguei no sono ali mesmo. Margot não ousava tocar-me, com medo de que nos ouvissem, e falar era completamente impraticável. Dormi por uma boa meia hora e acordei assustada, sem lembrar-me de uma única palavra de quanto fora discutido na reunião. Felizmente, Margot prestara mais atenção. Sua Anne. Sexta-feira, 2 de abril de 1943. Querida Kitty,
Oh, meu Deus, já marquei mais um ponto negativo contra mim mesmo. Ontem à noite eu estava deitada, esperando que papai viesse rezar comigo e desejar-me boa noite, quando mamãe entrou, sentou-se na minha cama e perguntou gentilmente: Anne, papai não pode vir agora. Posso rezar com você hoje? Não, mamãe, respondi. Mamãe levantou-se e permaneceu por alguns instantes ao lado da cama e depois encaminhou-se para a porta. Subitamente voltou-se com o rosto desfigurado e disse: Não quero me aborrecer. Amor não se força. Ao deixar o quarto, tinha os olhos cheios de lágrimas. Fiquei na cama quieta, sentindo imediatamente que eu tinha me comportado de maneira horrível, repelindo-a com tanta grosseria. Ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia responder de outro modo. Simplesmente eu não poderia. Fiquei com pena de mamãe, com muita pena mesmo, pois percebi, pela primeira vez na minha vida, que ela se importa com a minha frieza. Vi seu olhar de tristeza, quando disse que amor não se força. É duro falar a verdade. Entretanto, é esta a verdade. Foi ela que causou esse afastamento com suas críticas sem tato, suas brincadeiras ferinas nas quais nunca achei graça. Agora tornei-me insensível para o amor que ela me oferece. Assim como eu estremeço de dor diante de suas palavras duras, seu coração deve ter sentido o mesmo ao constatar que não existe mais amor entre nós. Ela chorou a noite inteira e quase não dormiu. Papai nem olha para mim, e quando o faz, por alguns momentos, leio perfeitamente em seus olhos como pôde ser tão indelicada com sua mãe, causando-lhe tanto sofrimento. Esperam que eu me desculpe, mas é uma coisa que não posso fazer, porque falei a verdade, e mamãe teria de saber mais cedo ou mais tarde. Pareço estar, e estou mesmo, indiferente às lágrimas de mamãe e aos olhares de papai, porque pela primeira vez eles ficaram sabendo de algo que eu sempre senti. Só tenho pena de mamãe pelo fato de ela ter descoberto que adotei sua própria atitude. Quanto a mim, conservo-me silenciosa e distante. Nunca mais recuarei diante da verdade, porque quanto mais custamos em dizê-la, mais difícil se torna para os outros ouvi-la. Sua Anne. Quinta-feira, 27 de abril de 1943. Querida Kitty, a casa estremece de tantas brigas. Mamãe e eu, os Vandam e papai, mamãe e a senhora Vandam, todo mundo está zangado com todo mundo. Bela atmosfera, hein? A lista dos defeitos de Anne foi novamente exposta e cuidadosamente examinada. O Sr. Volsen já está no hospital Birmingham. O Sr. Cups já se levantou, tendo a hemorragia cessado antes do que se esperava. Ele nos contou que o cartório do registro civil foi ainda mais danificado pelo corpo de bombeiros que, ao invés de limitar-se a apagar o fogo, ensopou tudo com água. Bem feito. O Hotel Carlton ficou reduzido a destroços. 2 aviões ingleses carregados de bombas incendiárias caíram bem em cima do Office Richen. Todo o quarteirão foi destruído pelas chamas. Os raids aéreos sobre as cidades alemãs aumentam a cada dia. Não temos uma noite de tranquilidade. Estou com olheiras profundas por causa da falta de sono. A comida é miserável pela manhã. Pão seco e um sucedâneo de café. Jantar, espinafre ou alface durante 15 dias sem parar. Batatas de 20 centímetros de comprimento, adocicadas e com gosto de podre. Quem quiser fazer um bom regime para emagrecer, basta passar uma temporada no anexo secreto. Lá em cima, queixam-se amargamente, mas não encaramos isso com a maior das tragédias. Todos os homens que lutaram em 1940 ou foram mobilizados ou estão sendo chamados para trabalhar para Der Führer como prisioneiros de guerra. Acho que estão fazendo isto como precaução contra a invasão. Sua Anne.
Sábado, 11 de maio de 1943. Querida Kitty, quando penso na maneira como vivemos aqui, chego à conclusão de que estamos num paraíso, comparado ao que devem estar passando os judeus que não conseguiram esconder-se. Ao mesmo tempo, sei que mais tarde vou me espantar ao lembrar que nós, tão exigentes e requintados em casa, descemos a um nível destes. Com isto quero dizer que nossas maneiras decaíram. Por exemplo, desde que aqui chegamos, usamos na mesa um único oleado, que pelo uso prolongado e constante já não é dos mais limpos. Embora eu tente limpá-lo com um pano de prato encardido, que já é mais buraco do que pano. A mesa também não nos recomenda muito, apesar das enérgicas esfregadelas. Os Van Damme dormiram o inverno inteiro com a mesma colcha de flanela. Não pode ser lavada aqui porque o sabão em pó a que temos direito é insuficiente e, além do mais, não é de boa qualidade. Papai anda com calças surradas e sua gravata já está dando mostras de muito uso. A cinta de mamãe rebentou hoje e está velha demais para aguentar consertos. Quanto a Margot, anda com sutiãs 2 números menores que os desejáveis. Mamãe e Margot conseguiram atravessar o inverno com 3 casaquinhos para as duas, mas os meus estão muito pequenos, não chegando nem mesmo a cobrir meu estômago. É claro que estas coisas podem ser superadas. Mesmo assim, muitas vezes, eu me surpreendo a imaginar como é que nós andamos com tudo velho e gasto, desde minhas calcinhas ao pincel de barba de papai. Conseguiremos voltar ao nosso antigo padrão de vida? O bombardeio foi tão violento ontem à noite que por 4 vezes juntei todas as minhas coisas. Hoje arrumei a mala com as coisas mais necessárias para uma fuga. Mas mamãe lembrou, com toda a razão, para onde fugiríamos. A Holanda inteira está sendo punida pelas greves que irromperam em diversas partes do país. Por causa disso, foi declarado estado de sítio, e cada pessoa recebe um cupom de manteiga a menos. Que crianças levadas, sua Anne. Terça-feira, 18 de maio de 1943. Querida Kitty, assisti a uma tremenda batalha aérea entre aviões alemães e ingleses. Infelizmente, alguns dos aviadores aliados tiveram de saltar de seus aviões em chamas. Nosso leiteiro, que mora em Vaughan, viu 2 canadenses sentados à beira da estrada, sendo que um deles falava holandês fluentemente. Pediu ao leiteiro que lhe acendesse o cigarro e contou que a tripulação constava de 6 homens. O piloto morrera queimado e o 5º deveria estar escondido em qualquer parte. A polícia alemã veio e levou os 4 homens perfeitamente sãos. Fico a imaginar como é que podiam estar com a cabeça fria e mente clara, depois daquele apavorante salto de paraquedas. Apesar da temperatura estar agradável, temos de acender a lareira todos os dias para queimar cascas de verdura e lixo. Não podemos encher demais as latas de lixo por causa do rapaz do depósito. Com que facilidade um pequeno descuido nos trairia. Todo estudante que se quiser formar ou continuar seus estudos é obrigado a assinar um papel declarando que é simpatizante dos alemães e que aprova a nova ordem. 80% recusaram-se a agir contra consequências. Os estudantes que não assinaram terão de ir para um campo de trabalhos forçados na Alemanha. O que restará da juventude do país se toda ela for enviada para a Alemanha, para trabalhos forçados? Ontem à noite, mamãe fechou a janela por causa do bombardeio. Eu estava na cama de Pim. Subitamente, a senhora Van Damme pulou da cama lá em cima, como se Mocha tivesse mordido. Seguiu-se imediatamente um tremendo estouro. Era como se uma bomba incendiária tivesse caído ao lado da minha cama. Não consegui controlar e me gritei. Acendam a luz! Acendam a luz!
Papai acendeu a lâmpada. Eu esperava ver o quarto tomado pelas chamas. Nada. Corremos para cima para ver o que estava acontecendo. O senhor e a senhora Van Damme haviam visto um clarão vermelho através da janela aberta. Ele pensou em incêndio na vizinhança e ela que nossa casa tivesse pegado fogo. Quando veio o estouro, a senhora Van Damme já estava de pé, com as pernas tremendo. Felizmente não aconteceu mais nada e voltamos todos para nossas camas. Menos de um quarto de hora depois, o bombardeio começou novamente. A senhora Van Damme sentou-se de um salto no mesmo instante e depois desceu para o quarto de Dússil, procurando o conforto que não encontrava com o marido. Dússil recebeu-a com essas palavras: "Venha para minha cama, minha pequena." É claro que desatamos em uma boa gargalhada. Esquecemos o bombardeio. Nosso medo desaparecera. Sua Anne. A leitura desse livro continuará no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!